Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Teológico Podcast. Eu sou o pastor Leonardo Belchior e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que já eu vou apresentar para vocês, mas primeiro dê uma olhada aí nos nossos patrocinadores. E nós queremos começar falando de quem já está com a gente desde o primeiro episódio, tornando todo esse projeto possível, falar do Lavacar da 25. Se você quer o seu carro limpinho e com cheirinho de carro novo, você vai passar na Avenida 25 de Abril, número 75, e conversar com a Grazi e com o Edmilson. Ou você vai agendar o seu horário através do contato 549-9926-6998. O contato deles vai estar aqui embaixo. E também da Agência Retrato, especializada em fotografia, de eventos, de casamentos e todos os momentos que merecem ser eternizados. Também a Agência Retrato é especialista em marketing digital, marketing para empresas, identidades visuais. O contato deles também está aqui embaixo. E lembrando, você que deseja ser nosso parceiro e entrar de patrocinador aqui no podcast, o contato vai estar no link da bio do nosso Instagram, que também está aparecendo aqui para vocês, @teológicopodcast. Vai lá, clica, fala comigo e vem fazer parte com a gente dessa parceria. Bom, hoje eu tô aqui com a doutora Nilce, ela é psicóloga e a gente trouxe ela para ter uma conversa muito legal. Dona Nilce, seja muito bem-vinda ao Teológico Podcast. Muito obrigada, Leonardo. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, eu me sinto muito honrado. Eu quero já lhe agradecer pela aceita do convite de estar aqui com a gente. Quando a gente abriu a enquete no Instagram sobre pessoas fontoras que seria interessante da gente ter aqui, a senhora foi um dos nomes mais citados. Então, para mim é uma honra, eu quero lhe agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. E eu acho que muita gente de Fontoura já lhe conhece, né? A senhora atua há muitos anos aqui na cidade. Só que eu tenho começado fazendo uma pergunta para os nossos convidados aqui. A senhora é doutora, eu não sei se a senhora é mãe, a senhora vai falar um pouco sobre isso, mas num ambiente onde ninguém te conhece, como que a senhora se apresenta? O que lhe define? Bom, Leonardo, eu sou a Nilce, eu sou psicóloga, sou a mãe da Cláudia, e sou espírita e sou muito grata a Deus, à vida e às bênçãos que eu recebo todos os dias. E eu posso dizer a você que eu sou uma pessoa que está bem consigo mesma. Uau! Que resposta, que resposta. E é interessante porque cada pessoa tem uma percepção acerca de si próprio, né? Mas a sua área de atuação tem sido a psicologia, né? Fala um pouco pra gente de como que nasceu esse desejo de ser psicóloga. Esse sempre foi um sonho ou foi as coisas indo naturalmente? Sim, eu já tenho muitos anos de formada, né? Então, a escolha pela psicologia, eu sempre fui muito curiosa e eu gosto de conversar e saber o que está acontecendo com as pessoas. E eu acho que foi isso que me levou à escolha da psicologia. E a gente, no início da faculdade, a gente vê muito a questão da alma. Mas o que é esta alma? Então, agora eu vejo a importância do autoconhecimento para que as pessoas possam viver bem, as pessoas possam reconhecer em si o que não está bem e assim poderem verbalizar, poderem buscar ajuda. Então, é nesse sentido de poder escutar, ouvir, e junto com a pessoa buscar alternativas para que ela possa viver melhor. Que interessante. A base, então, é quase como uma coisa filosófica. A filosofia começa no conhece-te a ti mesmo. A senhora não dá, no caso, nenhuma receita mágica. A senhora ajuda as pessoas a se conhecerem, entender o que está acontecendo e dar os passos para que elas melhorem. Junto com ela, porque a pessoa precisa se dar conta de quais são as suas possibilidades, né? E eu acho que ser psicóloga é algo que ajuda as pessoas a descobrirem as suas potencialidades. E nessa descoberta, nessa busca por isso, faz com que elas queiram ficar melhor, né? Então eu vejo a psicologia como
a esperança, sabe, de que as coisas fiquem melhores, tanto individualmente para cada um, e desta forma todo o redor também fica bem. Que legal. E a senhora, quantos anos a senhora tem de experiência na área? Olha, Leonardo, faz 40 anos que eu estou aqui em Fontoura Xavier. 40 anos. E dentro desses 40 anos, assim, a senhora deve ter visto e vivido muita coisa, mas a senhora lembra de alguma experiência assim, que foi marcante? Olha, eu tenho muitas experiências, sabe? Que às vezes eu penso assim, será que eu tenho a idade que tenho? Porque quando eu vim para cá, eu já era formada, eu fiz psicologia clínica e licenciatura, né? A minha faculdade eu cursei em Pelotas, embora eu seja de Uruguaiana, e como eu fiz licenciatura, quando eu vim para Fontoura Xavier, eu trabalhei na escola, no Instituto Ernesto Ferreira Maia. Foi ali que eu iniciei minha vida profissional. Comecei como orientadora educacional. Daí depois eu fiz concurso, fiz outro concurso, mas eu acabei ficando 20 horas só na escola, porque eu achava que eu não tinha condições de ficar 40 horas dentro da escola. E aí eu trabalhei como supervisora, orientadora educacional, vice-diretora, fui professora de psicologia no curso normal, filosofia, sociologia. Trabalhei na escola de Getúlio Vargas e Três Pinheiro por 2 anos. 12 anos eu fiquei na 25ª Coordenadoria de Educação e nos últimos 2 anos, antes de me aposentar, eu vim para a escola porque eu trabalhava com educação especial. Então, fiz capacitações e algumas especializações nessa área. E tive consultório algumas vezes, mas como eu trabalhava como contratada na prefeitura e posteriormente concursada, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação e depois eu fui para Assistência Social, que é onde eu estou até hoje, trabalhando no CREAS. Então, assim, são muitas experiências, são muitas coisas que vivi durante todo esse tempo. Então, eu não lembro agora de algo assim específico que pudesse colocar. Entendi. E dentro disso, da sua profissão, o que mais te encanta? O que te faz acordar todos os dias e fazer o que a senhora faz? Porque deve ter alguma coisa, né? Sabe que às vezes eu penso e as pessoas me perguntam por que trabalhar tanto? Mas é um prazer levantar todas as manhãs, me arrumar e trabalhar. Eu penso que trabalhar é o que nos faz nos tornarmos seres melhores. Nos dá uma condição mental e emocional melhor, no sentido de que nós estamos ativos. E às vezes eu penso que está chegando a hora de eu me aposentar, em breve eu me aposento, mas eu acredito que todos nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente faz isso através do nosso trabalho, de que a gente possa atuar de forma ética, correta, fazendo o bem, independente de a quem. Então eu acho que é isso que me move. Uau! Essa é a motivação cristã, né? Jesus Cristo, ele ensina muito sobre isso. E eu acho que Jesus é o homem mais importante da história da humanidade, tanto que ele divide a história em antes e depois dele. Não pelas coisas que ele fez, mas porque Jesus ele tinha uma mentalidade muito diferente. A lei dizia assim, se derem um tapa na tua face, dá outro, é olho por olho e dente por dente. Jesus falou, não, se derem um tapa numa face, ofereçam a outra. Se amem os vossos inimigos, façam o bem. É isso que a senhora está falando, independente de quem seja, independente às vezes do que a pessoa possa estar, né, naquela condição,
Esse é um sentimento muito nobre e eu acho que deve ser o sentimento que deveria nos nortear como comunidade, como sociedade. O sentimento de acordar todos os dias e fazer alguma coisa boa para outras pessoas, porque a vida não é só em nosso redor, né? Mas, doutora, existe um tema agora que está muito em alta. O youtuber Felca trouxe isso agora, deu uma notoriedade muito maior. É algo que, como pastor, já me preocupava. Eu acho que também a senhora, como uma pessoa espiritualizada, também, em algum certo momento, de ver as redes sociais, de estar numa vivência em um ambiente escolar, com muitas crianças, também deve ter lhe preocupado, que é a questão da adultização. Eu queria que a senhora dissesse um pouco para nós como que a psicologia define essa expressão, o que seria essa adultização? Bom, Leonardo, a adultização, ela se refere, então, à exposição precoce de crianças a determinadas situações, a determinados contextos, a determinadas responsabilidades que deveriam ser reservadas a adultos. E isso, então, seria crianças expostas, né? Assistindo vídeos, tendo acesso livre à internet, à rede social, ouvindo músicas que têm um conteúdo sexual, um conteúdo teor erótico, né? E até mesmo as roupas, as danças, os gestos. E isso vai causando na criança sérios prejuízos. Então, a adultização é isso, é a criança estar num espaço ou estar tendo acesso a conteúdos que não são para a idade dela. E isso é muito preocupante. Então, toda essa exposição, todas essas denúncias feitas pelo Felca, isso tem uma importância fundamental, porque até então eu não tinha conhecimento de alguém que já tivesse tido essa coragem. E eu acho ele extremamente inteligente, mas acima de tudo muito corajoso. Então eu acho que é isso que nós devemos fazer. Então às vezes eu me sinto um pouco ativista, porque nós precisamos defender os direitos tanto de crianças como de adolescentes. Entendi. A adultização ela pode ser algo em qualquer âmbito da vida, desde um trabalho precoce, desde uma situação em que a criança é exposta a um ambiente que ela não deveria estar, um ambiente só de adulto. Só de adulto. Mas o que está em voga agora seria em relação às redes sociais, né? As redes sociais e as crianças tendo acesso a esses conteúdos que trazem uma conotação, um teor erótico, né? E a gente vê até mesmo pelas músicas, né, Leonardo? Quantas músicas que têm um conteúdo... E como psicóloga, como que a senhora entende que as redes sociais aceleram esse processo? Porque as crianças estão tendo livre acesso, né? Os pais não estão tendo esse controle e esse cuidado de monitorar aquilo que as crianças assistem. Então nós vemos crianças entrando na adolescência, né, saindo da fase da infância, entrando na adolescência, tendo acesso a vídeos que estão liberados na internet, né? E a gente sabe o quanto isso causa de prejuízo, tanto para o desenvolvimento neurológico, como a própria relação da formação desta criança, né? Da sua autoestima, da sua autopercepção e da sua composição como ser humano em formação. Sim. Eu penso que nos adultos, estar exposto a esse... Tanto que nós já conversamos, né, já nos bastidores, que eu não concordo com esse termo, né, adultização, porque parece que acaba sendo uma coisa própria para adultos,
como se adultos estivessem em ambientes de pornografia, onde rola toda essa podridão, por exemplo, fosse uma coisa aceitável, o que na minha avaliação como líder religioso não é. Não é normal um homem acessar pornografia, não é normal uma mulher ser viciada em pornografia. Eu penso que nos adultos isso já tem um efeito muito nocivo, né? O vício em dopamina, a questão de enxergar as pessoas como objetos, mas numa criança em formação, o quanto que altera, a senhora falou de uma alteração química no cérebro, como que funciona isso para uma criança estar desde cedo exposta a esse ambiente de sensualidade, de coisas eróticas, de pornografia, seja em vídeos, seja nas músicas, nas danças? Leonardo, adultização quer dizer a criança estar sendo projetada a ser adulta quando criança. Ela não é adulta, mas ela está sendo adultizada. Então é nesse sentido. Os prejuízos são enormes, porque ainda hoje à tarde nós refletimos sobre essa questão. Na medida em que uma criança ela é estimulada a usar roupas ou enfim, se vestir como um adulto, ela está sendo estimulada a ser algo que ela não é, porque o ambiente da criança é ser criança, ela brincar. E agora a gente vê crianças pequenas com o celular. Isso não faz sentido. E na medida em que uma criança assiste, ela é estimulada muitas vezes, até mesmo por influenciadores, né, com conteúdos sexualizados, isso causa na criança uma superexcitação, né? E ela não está pronta, ela não está preparada. Então, uma criança que está na adolescência, ela tem toda uma questão hormonal, né? E assistindo vídeos como elas estão assistindo, isso causa algo tão perturbador dentro delas e que leva à ansiedade, à depressão e outros transtornos, né? Mesmo na fase da infância. Mesmo na fase da infância. Porque a minha próxima pergunta seria justamente essa. Como que essa criança cresce na vida adulta dela? Quais são os efeitos, o rebote, né, que isso vai ter? Já existem estudos sobre isso, projeções, porque essas são as primeiras gerações, né, que estão tendo acesso à internet, então a gente vai ter uma consequência disso. Eu penso que em 20 ou 30 anos, que serão adultos, pais ou avós, a gente já tem algum tipo de estudo de como que isso tem afetado ou vai afetar a vida dessas crianças? Eu acho, Leonardo, que não vamos levar muito tempo, nós já estamos vendo o resultado disso, né? Crianças agressivas, crianças irritadas, crianças se automutilando. Isso eu falo assim de crianças pré-adolescentes e adolescentes, né? Crianças que os pais já estão perdendo o controle, já não conseguem mais lidar com essa situação e as crianças revoltadas, os pais reclamam, não sei mais o que fazer, ela está revoltada, ela só briga. Esses são os efeitos. Não, a minha pergunta é no sentido de que essas crianças vão crescer e um dia vão ser adultos. Que tipo de sociedade a gente vai ter num futuro com essas crianças que agora são precoces, já sendo adultizadas lá na fase adulta, tendo que tecnicamente viver o que estão vivendo agora? Já viveram todo um processo, já tem tanta experiência, já viram de tudo. Que tipo de adultos serão esses? Se já, as crianças já hoje já são ansiosas, já são depressivas. A senhora vê uma perspectiva boa de futuro para nós como sociedade? Eu sei que os efeitos já estão acontecendo, né? Como a senhora falou, de rebeldia, de crianças revoltadas, mas num futuro, assim, essas crianças sendo adultas, como é que a senhora pensa que vai ser? Olha, Leonardo, vamos torcer que elas conseguem se reorganizar, sabe? E eu acho que tudo passa pela educação. E elas estão num processo de crescimento, num processo de amadurecimento. E a escola é fundamental nesse sentido. E a gente sempre procura fazer um trabalho na escola, junto à escola, né? E até mesmo a questão da violência, né? Que muitas dessas crianças, elas é possível que tenham transtornos de personalidade.
E o que a gente vê agora, né? O que nós combatemos nesse mês de agosto, que foi o Agosto Lilás, é não à violência. Não à violência contra a mulher, não ao feminicídio. E nós vemos crescendo alarmantemente, né, os índices, mas é na escola que nós precisamos combater. Então eu acredito muito, eu acho que nem tudo está perdido. Eu acho que é através da escola que poderá haver uma mudança. Uma nova consciência, uma mudança de mentalidade, porque nós temos que entender que nós estamos todos aqui num processo de aprendizagem e nós precisamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E eu acredito muito, eu sou muito esperançosa de que as coisas possam mudar. E eu vejo que as denúncias feitas pelo FELCA e as proibições agora, até mesmo em relação ao uso das redes sociais, pode haver uma mudança. A proibição do celular dentro do ambiente escolar, isso já houve uma mudança. Porque as crianças precisam, além de brincar, as crianças precisam focar em outras coisas mais saudáveis, como a leitura, como a música, como a dança, como o esporte. Então, eu acho que vai nesse sentido. A senhora entende que a escola é fundamental? Muito. E a família? Demais. Hoje à tarde nós tínhamos uma reunião com mães e as famílias têm que entender que o papel da educação é da família, né? Embora a escola contribua muito para fortalecer essa educação, mas eu vejo que é fundamental o papel da família. E nós percebemos, né, Leonardo, que muitos valores se perderam, né? Então a gente percebe muitas crianças com muita falta de respeito, mal educadas, né, com falta de limites, e isso vem da escola. Aliás, isso vem da família. Isso, eu ia dizer, eu dei uma palestra numa escola esses dias e eu falei que antes de serem alfabetizadas, as crianças já aprenderam o que é amor, o que é respeito, o que é carinho. O que está certo e o que está errado. Ou, infelizmente, o que é desamor, o que é desrespeito, o que é desatenção. É um padrão que eles trazem de casa e só replicam na escola. Sim. E às vezes, a gente esteve aqui com a Edinara também, que é professora, e ela deu uma percepção muito, muito real. Às vezes as crianças só querem um ambiente que elas possam extravasar o que elas estão sentindo, trazendo de casa, né? Sim. Então, se a família não se envolver, eu penso que torna o trabalho da escola muito mais difícil. Muito difícil, Leonardo. E a gente vê que muitas famílias, elas estão desestruturadas, né? E as responsabilidades, muitas vezes, da criação ficam com as mães. E na medida em que essas crianças vão crescendo, elas vão perdendo o controle. Porque o que a gente vê? Nós temos uma sociedade onde adolescentes, muito jovens, elas já vão ao baile, já ficam a noite fora, né? Então, isso é uma permissividade que não deveria existir. A senhora falou de famílias que estão perdendo os valores. Quais valores a senhora acha que a família está perdendo hoje? Eu acho que é o valor do respeito, principalmente, sabe? Do respeito, da honestidade, da sinceridade, do fazer as coisas corretamente, porque a criança, a partir dos 3 anos de idade, ela já sabe o que é certo e o que é errado. E o que nós temos agora? Uma sociedade onde nós vemos a violência, a corrupção e tantas outras questões, né, da imoralidade, né, no nosso meio mesmo, né? A falta de postura das pessoas, a falta de ética, a falta de moralidade mesmo. E esse desenvolvimento moral, o desenvolvimento da moralidade começa na família. Através do exemplo. Através do exemplo. Uhum. E na medida em que ela vai para a escola, isso só se fortalece, porque é o respeito que se ensina, né? A aprendizagem, ela vem da mudança de hábitos. Aquilo que não é bom, que deverá ser mudado. Nós somos seres imperfeitos,
Mas, como eu falei antes, nós estamos numa caminhada e em busca de sermos seres melhores. E por isso que eu tenho esperança, esperança na educação. Então, as famílias precisam ter essa percepção da importância do resgate desses valores. Aquilo que nós tivemos, que com certeza você também teve, uma boa educação, né? Fazer as coisas corretamente, fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça, né? Então é a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como a mim mesmo. Então isso quer dizer que eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse me feito. Perfeito. A senhora falou que hoje, por lei, as crianças não podem mais ter acesso ao celular dentro da sala de aula ou dentro do ambiente escolar como um todo, né? Como psicóloga, a senhora acredita que existe um limite de uso responsável para crianças e adolescentes, ou deveria ser zero acesso à internet, o acesso... Não, eu acho que todo esse é um recurso muito útil, tá? Porque na nossa época a gente consultava tudo no livro, enciclopédias, dicionários, né? O acesso à informação trazida através do celular é importante. Pesquisas, enfim, outros recursos que o aluno pode ter, né? Mas o que é inadequado é esse uso ilimitado, porque na medida que ela está fazendo uma pesquisa, ela pode cair na tentação de ir além. E muitos pais a gente sabe que não tem esse controle. Sim. Isso não quer dizer que o uso do celular seja ruim e que deverá ser tirado. Não, o que eu acho é que uma criança não tem que ter celular. Tem que ter um acesso limitado e monitorado. Monitorado. E eu até acho que uma criança antes dos 12 anos não necessita de celular, né? E depois dos 12 anos ainda monitorada. E até porque a gente sabe, né, Leonardo, que o uso do celular ele está causando muitos prejuízos. Além da postura, né, o problema de visão e afetando a parte cognitiva também. Porque a criança fica muito tempo olhando o celular, né? E além do sedentarismo, porque é uma criança que não se movimenta, que não brinca, que não come, não se alimenta direito. O mundo dela é aquele. O mundo dela é aquele. E ainda o perigo, né? Antes, qual era o perigo? Na nossa infância, na nossa adolescência? Era não ficar na rua. O que cuidávamos dos nossos filhos? Era não ficar até tarde na rua. E agora o perigo está dentro de casa. Na medida em que o jovem fica no quarto, acessando o que os pais não têm ideia do que com quem eles estão se comunicando. Então, esse é o perigo da rede social. Eu particularmente acredito que a internet é um ambiente muito perigoso, ainda mais para as crianças, né? Como pastor, a gente trabalha muito com a parte de pornografia, de conversar, porque eu acho que as coisas elas precisam ser ditas. E quando a gente começa a estudar sobre isso, por exemplo, dentro da internet hoje é possível você chegar a um site pornográfico em 3 cliques. 1 a cada 5 cliques na internet é relacionado a sites de pornografia. São muitos os números que são assustadores em relação a isso. Então, para uma criança sair de um joguinho e cair em um site é muito fácil. Do TikTok para pornografia é muito fácil, do Instagram para pornografia são muitos os gatilhos, né? Os gatilhos mentais Sim. que levam a criança àquele ambiente. Então a senhora acredita que o uso para as crianças deve ser monitorado e limitado? Muito, 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 muito. E se não for assim, nós vamos ter muitos prejuízos, né? Porque a gente sabe o quanto afeta a parte neurológica, né? E inclusive tem pesquisas que já nos dizem que o QI vai diminuir, sabe? Pelo acesso à rede social. Entendi. Setembro é um mês de valorização da vida. E eu acho que esse é um tema muito importante, talvez, dentre os meses que nós temos as campanhas. Claro, todo mês tem a sua importância, mas falar sobre a vida
é uma dádiva, né, falar sobre esse assunto. Por que a senhora acha que existe tanto tabu em relação a isso? Eu acho que o tabu, Leonardo, ele está com relação ao suicídio. Falar sobre o suicídio. E por muito tempo não foi falado. E eu acho que nós precisamos falar, sim. Não no suicídio, mas na importância da valorização da vida. E a campanha do Setembro Amarelo, ela começou em 2015, e por iniciativa, então, do Conselho Federal de Medicina, da Associação de Psiquiatria e do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Mas nós trabalhamos a valorização da vida, a importância de valorizarmos a vida. E nesse sentido, eu vejo que a espiritualidade é um tema que contribui muito para que as pessoas possam valorizar a sua vida. Então, a espiritualidade, ela é um conjunto dinâmico de valores, de vivências que a pessoa tem no sentido de se conectar com a sua essência espiritual. Isto é, com o transcendente, com algo superior, além de si mesmo. E é isso que dá sentido e propósito, além do materialismo. Então eu acho que é nesse sentido que a gente consegue visualizar esta campanha, valorizando a vida no seu sentido máximo. A depressão é apontada como a principal causa do suicídio, se eu não estou enganado. Sim, Leonardo, ainda esta semana eu li uma matéria que o título era Crise Silenciosa, e apontava que o Brasil enfrenta uma epidemia de saúde mental. E sendo apontado a ansiedade e a depressão como os principais fatores. Eu li que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. E mais depressivo, porque em muitos casos uma coisa está relacionada com a outra, né? E pela Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno com alterações, né, químicas e estruturais do cérebro. Então, é um transtorno sério que precisa realmente ser dado atenção, né, ser cuidado. A pessoa, num processo depressivo, quais são os sintomas? É uma tristeza persistente, é uma perda de interesse pela vida. A vida não tem sentido, ela não consegue visualizar propósitos, metas, ela deixa de fazer coisas que antes ela fazia, porque perde o interesse por coisas simples, ela não tem mais prazer em viver. Então, nesse sentido, é que todos nós precisamos ficar atentos. Porque a minha pergunta próxima seria justamente essa. Eu entendo que alegria e tristeza são experiências inerentes ao ser humano. Ao ser humano, a você ser humano. Então, é quase que normal. Às vezes tu tá feliz, às vezes tá triste. Qual é a diferença dessa tristeza momentânea para a depressão? A tristeza, essa melancolia, todos nós sentimos. Isso é normal, faz parte da nossa vida. Agora, a depressão, como eu disse, é uma tristeza persistente. Ela não passa, sabe?
ela passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, quando ela está instalada por mais de 6 meses, que tenha esses sintomas outros, não só a tristeza, mas a perda de interesse, é considerado depressão. E nesse sentido é que nós percebemos a importância desse debate, a importância de, nesse mês, nós falarmos de saúde mental, né? E porque, por ser um tema que, se não tratado, se não bem cuidado, as pessoas correm o risco de cometerem um suicídio, né? Ou terem ideações suicidas. Quem tem as ideações suicidas, é um mito ou é verdade? A pessoa fala sobre isso, a pessoa não fala? Existem sinais que a senhora pode dar assim de alerta para os pais, para os amigos, para os familiares? A pessoa que vai se suicidar, ela fala que vai fazer isso? Isso é mito. Existem frases que a gente precisa ficar um pouco mais atento? Sim. Sim, Leonardo, essa pergunta é extremamente importante, porque as pessoas dizem assim, se falou, por que não fez? Né? Como a expressão do cachorro que late não morde. Não Se morde. fosse fazer, não estava falando. Sim, isso é verdade? É verdade. A pessoa dá indícios de que vai cometer suicídio, sabe? Ela dá indícios no sentido de ou poder falar ou dar pistas. O que a família não consegue é perceber. E isso é um instinto do próprio corpo doente, mesmo assim tentando lutar contra aquele sentimento? O que acontece, Leonardo? A pessoa que tenta o suicídio ou que se suicida, ela não quer morrer. Ela quer terminar a dor. Resolver um problema. Né? Ela acha que morrer, ela vai ficar livre, vai ficar bem, né? Então não é o corpo que ela quer, não é deixar de existir, ela não quer mais viver aquela situação em que ela está vivendo. Então por isso é que ela necessita ser ajudada, né? Ela precisa ser diagnosticada. Isso que a senhora falou é muito importante. No fundo, a pessoa não quer morrer, ela quer parar de sofrer. Ela quer parar de sofrer, porque essa tristeza que nós temos, ela passa, né? Hoje a gente está triste por alguma coisa que aconteceu, um tanto melancólico, mas amanhã a gente já está bem. Mas essa tristeza que não passa, que causa depressão, isso é muito grave. É isso que nós precisamos ficar atentos, porque essa pessoa não está bem e ela precisa de ajuda. Ela precisa de uma escuta amorosa, ela precisa ser ouvida sem julgamento, ela precisa ser encaminhada para atendimento médico para que seja diagnosticada e aí ter o tratamento adequado ou com medicamento, com psicoterapia. E além disso também, a questão da espiritualidade, da fé é muito importante. Então, é isso que nós precisamos falar, refletir e conscientizar as pessoas de que é uma responsabilidade de todos nós. E quais são os sinais? O alerta, assim, se nesse momento, certamente alguém vai estar nos ouvindo e vai estar na mente das pessoas, poxa, fulano tá assim, já está triste há muito tempo. Quais são os sinais que as pessoas devem ficar atento com um amigo, com um familiar, com um filho, e quando vê começar a tomar uma decisão, uma atitude em relação para ajudar aquela pessoa? Eu acho que sempre que a pessoa deixar de ser aquilo que ela é, uma pessoa que se recolhe, que se isola, que não quer mais ter contato com as pessoas, não se alimenta, mudou. Ela não era assim, mas ela está assim. Muito agora. Comum ver essa expressão, né? Fulano não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Que tu vê que está sempre para baixo, é perceptível, né? Embora muitas vezes as pessoas estão nessa situação, mas elas conseguem mascarar. Mas os familiares conhecem, então não podem deixar de dar atenção
a essa pessoa no sentido de que ajude ela a buscar ajuda. Porque muitas vezes são resistentes, né? Mas é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade da família. Não que seja totalmente uma responsabilidade da família, mas esse olhar mais sensível e ajuda no sentido de auxiliá-la a buscar ajuda. Do ponto de vista médico, é uma patologia? A depressão é uma doença? É um transtorno. É um transtorno? Sim. É um transtorno, Leonardo, que existe uma alteração química e estrutural no cérebro. E é um transtorno que vai progredindo? Vai progredindo. Então, precisa ser tratado. Então tem, inclusive, a importância de buscar um tratamento precoce. Quanto mais cedo começar a tratar, melhor é. Fala um pouco sobre isso, sobre essa importância das pessoas buscarem ajuda, sobre a importância de aconselharem alguém a buscar ajuda desde os primeiros sintomas, para não deixar a situação se agravar tanto. Sabe que muitas vezes as pessoas que vêm para o consultório, que vêm para atendimento psicológico, elas, às vezes, elas nem consultaram ainda o psiquiatra ou o clínico, e muitas vezes por essa alteração química no cérebro, a gente encaminha para que elas façam uso de medicamento. Porque o que acontece nessa alteração? São os neurotransmissores que eles não estão funcionando bem. Tipo dopamina, noradrenalina. Então precisa da medicação. E a gente vê pessoas muito resistentes à medicação. E outras não, outras tomam o remédio com facilidade. E persistem usando o remédio. Né? Às vezes elas estão bem, elas não querem parar de tomar o remédio. E nós vemos no nosso município um número muito grande de pessoas usando antidepressivos. Mas o que eu indico e que eu sugiro é que essas pessoas procurem atendimento psicológico, porque elas precisam descobrir qual é a causa da sua tristeza, qual é a causa da sua perda de sentido. E aí junto buscar alternativas para que essa pessoa consiga visualizar algo diferente para a sua vida, que ela consiga ter um propósito, ter metas para a sua vida, sabe? Não que o medicamento não seja necessário, sim, por um tempo ele é, mas ele não necessariamente precisa ser permanente, na medida em que ela consegue se reestruturar de uma forma diferente. Entendi. Hoje, aqui nessa conversa, em nível profissional, é um designer conversando com uma psicóloga, um host de um podcast conversando com uma psicóloga. Mas em nível espiritual, se é que eu posso usar essa expressão, é um pastor conversando com uma espírita. Há muitas divergências do protestantismo para o espiritismo. A gente diverge em muitas coisas, em muitas ideias, mas numa coisa, ou numa das coisas, a gente conflui, que é a necessidade da espiritualidade. O salmista Davi, ele faz uma oração em um dos salmos, ele fala assim: Senhor, tira a minha alma do cárcere. A alma é algo imaterial. Ele está usando uma expressão poética para dizer: Senhor, me ajuda, eu estou depressivo. A minha alma está presa, eu não sou mais o mesmo, eu não tenho mais alegria de viver. Ele diz que se sente como um pelicano no deserto, uma ave aquática num deserto, tipo, sem propósito. O que eu estou fazendo aqui? Não tenho o que comer, não tenho o que beber. Senhor, me ajuda, me dá esse norte. Então, tanto o cristianismo quanto o espiritismo acreditam que tem sim essa importância da espiritualidade. Como que a senhora, como espírita e como psicóloga, entende a necessidade da espiritualidade no auxílio do tratamento a questões mentais, por exemplo? Leonardo, sabe que eu percebo que a espiritualidade ela é fundamental na vida das pessoas. E como você bem disse, nós temos uma crença diferente, né? Mas isso não impede de nós conversarmos, dialogarmos e termos respeito um ao outro. Pelo contrário. Isso. Se a senhora me permite, o nome do podcast é Teológico. No sentido de teologia, de que a gente vai falar sobre Deus, mas também sobre lógica, o que é relacionado à mente. Então, como seres lógicos,
se nós não pudermos sentar aqui e falar das nossas diferenças, mas conseguir deixar elas de lado por aquilo que as nossas fés confluem para o bem da nossa sociedade, para o bem da nossa comunidade, a gente falhou como ser humano. Então eu acho isso fundamental, conversar com eu quero mais uma vez lhe agradecer por isso, por a senhora estar aqui, tirando esse momento para falar com a gente sobre isso, mesmo com essas diferenças, né? Para que fique claro para a Fontoura Xavier, para as pessoas, que há espaço para o diálogo, há espaço. Sim. E a necessidade, né, do diálogo. Mas desculpa me interromper, a senhora continua. E assim, Leonardo, a espiritualidade, do meu ponto de vista, ela independe de religião, sabe? Ela é algo maior, é poder acreditar num ser divino, e isso é importante, né? E a partir da espiritualidade, as pessoas desenvolvem em si a fé, né? E a fé em quem? Neste ser superior, porque nós sabemos que Deus é a base de tudo, né? E Jesus é o nosso modelo e guia, né? É o modelo de perfeição a quem nós devemos seguir. E através da espiritualidade, as pessoas buscarem um sentido para a sua vida. Isso é importante. Como que a senhora acredita que a espiritualidade ajuda nisso? Buscar o sentido para a sua vida? Porque, por exemplo, o meu irmão um dia me perguntou assim, cara, e se Deus não existir? Eu falei pra ele, Teteu, né, porque o nome dele é Mateus, falei, cara, na pior das hipóteses, eu vivi uma vida incrível, eu li muitos livros, eu conversei com pessoas, eu cuidei de pessoas, eu fui um líder para pessoas. Se eu chegar lá e morrer e não existir nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Na pior das hipóteses, eu vivi uma vida bem vivida, com um propósito, porque eu entendo que ser um pastor, ser um cristão, me dá um norte. Como que a senhora acredita que a espiritualidade ajuda as pessoas nesse sentido? É encontrar um sentido para sua vida, que nós não estamos aqui a passeio, né? Embora nós estejamos de passagem, mas nós estamos aqui para nos tornarmos melhores. Com um propósito. Com um propósito. Esse é o sentido da nossa vida, né? A gente está aqui nesse sentido de que nós precisamos nos tornar pessoas melhores. E como nós conseguimos isso? A espiritualidade nos ajuda muito. A nossa fé nos ajuda muito, né? Orar nos ajuda, né? Orar é ter esperança, orar é conversar com Deus. Como você disse antes, pedir, que nos disse Jesus? Pedis e obtereis. E dar-se-vos-á, né? Vocês Exato. Batam e a porta vai abrir. Vai abrir. Então é nisso que a gente precisa acreditar. E na medida em que a gente acredita, isso é um propósito, sabe? É algo de alma, é algo de totalidade do ser. É poder visualizar este propósito de vida, isso que dá sentido à nossa vida, sabe? É isso que nos faz levantar de manhã e trabalhar. Por que a gente trabalha? Porque nós queremos um mundo melhor, não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam. A senhora acredita que o processo da espiritualidade, são muitos processos, né, que a senhora deve ter como recurso para dar o seu aconselhamento para os seus pacientes, e a senhora acredita que a espiritualidade faz parte disso? Faz parte, muito. É uma ferramenta que está lá também. É uma ferramenta, é algo... É transcendente. Sim. Eu acho que na medida em que a gente tem a espiritualidade na nossa vida, faz toda a diferença. Nós, os evangélicos, nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Paulo disse, eu vos dou a minha paz que o mundo não entende. É uma paz que não está baseada em dinheiro, não está baseada em segurança. É por isso que a gente se cumprimenta, né? A paz do Senhor. Nós estamos dando aquilo que às vezes as pessoas não têm. Esse é um cumprimento que nós usamos, né? Que os evangélicos usam. E a senhora acaba sendo... É consenso no meio psicológico? A senhora pode falar sobre questões espirituais? Eu sei que a senhora, não sei como é que é a parte ética. A senhora consegue dar um conselho espiritual? A senhora consegue nortear alguém nesse sentido como uma psicóloga? Sabe, Leonardo, que dentro da ética, né, dos princípios éticos da psicologia, não.
Mas na minha fala, no meu diálogo com a pessoa, eu posso ajudá-la a ter essa percepção, sabe? Independente da minha crença, sabe? Porque a melhor religião é aquela que nos torna seres melhores. Então é isso que eu quero com o meu paciente, que ele possa se tornar uma pessoa em paz, fazendo as melhores escolhas, ou fazendo outras escolhas que não a que ele está fazendo agora. E eu acho que isso perpassa por toda a questão da espiritualidade. Entendi. A senhora dá palestra, né? A senhora fala... Não. A senhora não palestra? Não, eu já fiz... Não, nas escolas sim. Aqui Não, no meu trabalho... Eu me refiro no sentido religioso. A senhora palestra, assim, dentro do espiritismo? A senhora... Sim, eu já fiz isso, mas agora, diante de tantas as atividades que eu estou tendo, né, que eu estou desempenhando, e mais o consultório, eu faço outras atividades na Casa Espírita, como o atendimento fraterno. Que acaba sendo inviável para a senhora se envolver em tanta coisa. Sim, às vezes eu penso assim, como dou conta? Sim. Às vezes eu penso que não vou dar conta. Sim. Sabe? Mas eu acho que é tudo uma questão de organização e a gente vai conseguindo. E dentro dessas suas palestras, quando a senhora assim fazia, as pessoas já vieram conversar com a senhora? Já. Olha, o que tu me disse, eu estava passando exatamente por isso. Sim. Como que é esse sentimento de a senhora saber que a senhora ajuda pessoas aqui, mentalmente, mas também acaba sendo uma luz para as pessoas espiritualmente? Como que é essa sensação para a senhora? Eu acho assim, Leonardo, eu não tenho feito palestra na Casa Espírita agora, mas eu tenho feito muitos encontros, seja nas escolas, seja com pais, seja com professores, sabe? E eu sou uma pessoa muito sincera, sabe? Eu acho que nós precisamos ser verdadeiros. E eu acho que dizer a verdade, ela faz sentido para as pessoas, na medida em que elas passam a confiar naquilo que você fala. E eu acho eu tenho certeza de que é pelo nosso exemplo que as pessoas nos seguem, né? Da mesma forma que é pelo exemplo de Jesus que nós seguimos Jesus. E nós sempre precisamos ter uma fala que seja coerente com a nossa ação. Porque senão se torna hipocrisia, né? Falar uma coisa e viver outra. E eu acho que aí a gente vai... O que a gente fala faz sentido para aquele que nos ouve. E dessa forma a gente vai ajudando, independente do lugar onde nós estivermos. Entendi. Para a gente começar a se encaminhar para o final, doutora, para quem está nos ouvindo hoje, e dentre tudo isso que nós falamos sobre saúde mental, sobre espiritualidade, a pessoa sente que precisa fazer alguma coisa, qual é a indicação, qual é o conselho que a senhora dá para essa pessoa para dar o primeiro passo em busca dessa cura, em busca dessa melhora? Falar. Buscar uma pessoa de confiança e poder abrir seu coração. Dizer aquilo que ela está sentindo. Porque muitas vezes a pessoa não sabe por que ela está assim. Mas é através desse diálogo, desta fala, porque sempre terá uma pessoa de confiança com quem ela vai poder desabafar. Então eu penso que esse é o primeiro passo. E quem ouve deverá ouvir com amorosidade, sem julgamento, porque ninguém sabe o que está passando por dentro da outra pessoa. Ninguém sabe o que se passa com ela, no íntimo. Então é importante ter essa acolhida. Para a gente encerrar, eu quero que a senhora deixe uma mensagem para alguma pessoa querida, se a senhora quiser mandar um abraço, se a senhora quiser deixar uma mensagem para a Fontoura Xavier, para as pessoas, um conselho, a senhora fica à vontade para fazer as suas considerações. Sabe, Leonardo, que psicóloga não dá conselho, né? Embora eu goste muito de dar conselho. Mas assim, como já finalizando, né, fazendo as minhas considerações finais,
Eu desejo que as pessoas procurem viver bem, mas, acima de tudo, bem viver. E o que quer dizer isto? Elas poderem voltarem-se para dentro de si mesmo e buscarem a paz, a harmonia, a tranquilidade. Poderem, no final do dia, ao deitarem, elas agradecerem a vida, o dia, e terem a certeza de que fizeram aquilo que deveriam fazer. Que possam fazer boas escolhas, que busquem relações verdadeiras, saudáveis, e assim com certeza serão mais felizes. Muito obrigada. É isso, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra. Tudo que a senhora falou eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu me sinto muito feliz, muito grato, muito honrado da senhora ter estado aqui com a gente hoje. Bom, esse foi o 3º episódio do nosso Teológico Podcast. Semana que vem a gente já tem mais um convidado especial. Então eu já quero dizer para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, ativarem ali o sininho, também nos seguir lá no nosso Instagram. No link da nossa bio tá ali o nosso contato para você que quer ser parceiro aqui do nosso podcast. Muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui e que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.